A sociedade ideal, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco da discussão sobre esse assunto. Estamos aqui com a Henriette Caram, com o Adriano Naves de Brito e o Drayton Gonzaga de Souza. O conceito de sociedade ideal está vinculado à noção de justiça, enfim, misturando com isso, há direitos ou há deveres, estrito sensu, na sociedade utópica? Como isso funcionaria ou exatamente por isso é que ela não funcionaria? Eu quero retomar a fala da Henriette no bloco anterior, na questão da literatura e conflito. E o Adriano disse, bom, isso é uma constante antropológica. E nesse sentido, nós não vamos ficar desempregados, porque o conflito não vai desaparecer. E Heráclito já disse isso, que esse é o motor de tudo. O polemos, que é a guerra, o conflito, é o pai de todas as coisas. Então, supor que num estado ideal ou num humanismo superior desaparecerão os conflitos entre os seres humanos, isso realmente é ingênuo. Né? E aconteceu, por exemplo, mesmo na Noruega, que é um país que vive com grande harmonia social. Lembra do caso daquele senhor que foi na ilha lá? Isso. É o jovem, aquele que matou um monte de gente. Uma série de jovens, de pessoas que ele matou lá, e a polícia estava despreparada para enfrentar aquela situação. Não havia helicóptero no momento, etc, etc. Nem pena eles têm bem para isso. O sistema nem pensou que para um caso desse podia ter uma pena mais grave. No máximo que ele pegou foi 20 anos. Porque não havia previsão legal para... Porque ninguém pensava que apareceria um louco. Aquela história, fatos sociais. Então, para ver que essa questão descurar o elemento belicoso do ser humano é algo realmente ingênuo. E no próprio marxismo, porque nessa sociedade ideal sem classes, parece que o conflito vai desaparecer. Mas o que me leva a afirmar que um dia esse mecanismo da insociável sociabilidade kantiana, ele vai para o estágio posterior. Né? Então, esse é o problema. Esse tipo de pensamento aqui aponta para um ideal, mas que não vai se realizar nunca. O elemento que nós vamos ter presente é sempre assim, há uma reta razão, se houvesse uma reta razão, que elimina completamente o patos, né? Que elimina completamente as paixões. Então, não há ambição nesse grupo social, né? E por isso que ele é ideal, e não há necessidade de controle, né? Externo, porque parece que já há um controle da razão que cada um exerce. Eu queria ler um trechinho, né? Na visita do Cândido a Eldorado. Cândido ficou curioso, quis conhecer os sacerdotes. Ele está conversando com o ancião e o ancião está contando para ele como é. Perguntou onde ficavam. O bom ancião sorriu. Meus amigos, disse, todos nós somos sacerdotes. Como? Diz Cândido. Não há monges que ensinam, que discutem, que governam, que intrigam e mandam queimar quem não é da mesma opinião? Genial. É a crítica toda a Inquisição, né? Só se fôssemos loucos, disse o ancião. Somos todos da mesma opinião e não sabemos o que são esses seus monges. E a diversidade de opiniões levou aqui o caso do Tomás Moros, que não prestou juramento a Henrique VIII, levou ao fato de a decapitação do Tomás Moros. Então, a questão da torre que tu mencionaste. Depois da torre, decapitação. Foi decapitado. Né? E Só não foi suspenso pelo pescoço porque pediu clemência e só foi a decapitação simples, que foi a pena infligida a Tomás Moros. Por divergir de Henrique VIII, se não prestar o juramento. Só para concluir, né? Então, Cândido pede para ver a Corte de Justiça, o parlamento. Disseram-lhe que não havia tais coisas e que ninguém jamais movia processos contra ninguém. Ele quis saber se havia prisões. Sou contra. Disseram que não. Já de cara eu sou contra, não tem processo. Nós temos que ter presente também que essa sociedade aqui, idealizada,
que vive num estado de natureza, retorna no momento seguinte, na estética seguinte, que é o romantismo, na figura do bom selvagem. Tá? Quer dizer, então, aonde a infância, né, aonde o indígena são vistos, e aí a natureza não é barbárie, hoje é meio né? assim também, né? A natureza não é barbárie. Tá? Barbárie é a sociedade civilizada nessa concepção de mundo e nessa visão. É um pouco, na literatura, o José Lins do Rego mostra a exuberância da natureza e a barbárie humana. É o contrário de Graciliano, em que todo o homem é a exuberância, né, e resiste, e a dureza é da natureza. da natureza seca, etc. Dá para notar bem isso principalmente em Fogo Morto. O Zé Lins do Rego deixa isso muito claro. O homem não vale nada. O único que se salva é o capitão Vitorino. O outro esculhamba com a mulher e tudo. Mas a natureza é bonita, é exuberante. Bem parnasiano. Que tem a ver isso que, né? Diga. Eu queria ligar as duas coisas, porque retomando também um ponto que a Henriette trouxe, que era essa da recuperação das sociedades clássicas, pelo Renascimento e pelo isso que nós estamos tratando aqui, que é essa utopia iluminista. Quando eles fazem essa recuperação, é muito interessante, porque nós podemos imaginar, não havia, para nos remeter aqui à situação do Rio Grande do Sul, Grêmio e Internacional em Atenas. Havia Atenas e Esparta. Quer dizer, era de fato nós contra eles. Não tem dentro da sociedade uma disputa que não possa ser conciliada, né? Agora, esta conexão é uma conexão feita entre iguais, e nós temos que imaginar que esses iguais se reproduzem entre si. Portanto, eles estão muito aparentados. O problema, então, é que quando isso é recuperado numa sociedade já renascentista... Portanto, há uma grande homogeneidade. Claro, uma grande homogeneidade. Como na questão da Noruega, vocês vão nos países escandinavos, a homogeneidade demográfica é muito grande. Então, um pouco isso, como lidar com certas divergências não está colocado, porque eles não têm que fazer isso todos os dias. Isso. Eles não sabem como lidar com isso. E recuperar esse ideal numa sociedade já perpassada pelo estrangeiro, a sociedade europeia era uma sociedade de comércio, então ela já era muito plural. A sociedade renascentista não é uma sociedade para ser um best-seller vendido às pessoas. Então havia pessoas que sabiam ler, e talvez não fossem tão poucas, embora fosse muito menos do que hoje, obviamente. Mas para dizer que esta variedade torna impossível esse tipo de recuperação. Mas o ideal permanece. Agora, o ideal permanece como a idealização da situação de família. Essa é a superação importante. A superação importante que as instituições trazem é a situação de que nós possamos colocar grupos muito diferentes, que não são aparentados, que vêm e que podem conviver na mesma sociedade. Quer dizer, se nós conseguimos fazer essa passagem, a gente consegue assimilar mais pessoas e o sistema continua funcionando. E é isso que algumas sociedades contemporâneas conseguiram mais do que outras. E é para isso que nós temos que olhar no futuro, porque as sociedades não têm outra alternativa a não ser se tornar plurais. Mas o perigo é que elas regridam institucionalmente. Nós estamos pensando na sociedade europeia, imagina a sociedade europeia... Em nome da pluralidade, paradoxalmente... Paradoxalmente, e isso vai acontecer se ela disser o seguinte: não, nós temos que colocar aqui, quem vem tem que assimilar a nossa cultura. Não vai acontecer. Não funciona assim a democracia. Quem vem tem que assimilar o nosso direito. Quem vem tem que assimilar o nosso processo. E o processo em grande medida, não precisa ser valorizado no sentido ele é um processo. Ele é a estrutura sobre a qual os valores podem se manifestar. Então, no direito, você tem o processo. Eu sempre digo, o que é importante para o advogado? O que ele manipula, que outros não manipulam? O processo. Porque no processo se manifestam as coisas, mas ele controla o processo. E o processo é a garantia de que haja a manifestação dos valores. Sem isso, não precisa... você teria... o meu valor impondo-se ao outro.
Claro, Não e funciona. aí o problema de que a moral é uma questão contingencial, não funciona. E por isso que o direito tem que entrar, porque o juiz não faz dilemas morais. Ele, se achar que ele faz dilemas morais, ele deixou de lado o direito. O direito existe exatamente para impedir que você necessite fazer dilemas morais. Isso é uma certa desmoralização, não no sentido agora de colocar imoral, mas de retirar a moralidade desse campo e deixar florescer uma outra coisa, para que as visões diferentes se manifestem. Claro, E por isso que não tem que incorporar, não tem que se acostumar à cultura. Tem um direito e um processo que se estabelece, Drayton. Eu concordo plenamente com essa visão positiva do Adriano sobre o resultado ou sobre a solução desse problema. Porque o Adriano é que nem o Adriano é dos nossos também, no sentido que ele também fez faculdade de direito. Não, é nosso, é um dos nossos. É um dos nossos. Né? Não é que nem aquela história, né, que o Machado vem entrando na floresta, né? E aí as árvores dizem: não se preocupe, o cabo é dos nossos. Aí o cara diz: mas a lâmina não. Mas o problema é, para chegar a esse ponto, e aí esse é um problema bem concreto agora nessa cidade alemã, essa convivência de diversas mundividências, né? Weltanschauungen, né? Essas diversas cosmovisões que entram em conflito. Claro que nós vamos ter que chegar a um denominador comum, né? Um denominador comum. Mas até chegar lá, esse processo vai ser um processo doloroso para essas cidades que não conhecem bem isso, né? Que estão aprendendo, né? Chegar a esse denominador comum. Porque a questão religiosa, a questão moral, essas questões exercem um papel muito importante no dia a dia dessas comunidades, no caso da Alemanha. Então, até nós chegarmos a normas, aconteceu há pouco tempo, por exemplo, no que diz respeito a aquelas piscinas em Duisburg. Sim, também, que as pessoas, não, pessoas tiravam a roupa. E também a questão de, havia pessoas que vieram de outro contexto cultural, de outro continente, e não sabiam lidar com aquela situação de nudez, ou semi-nudez, ou a mulher apenas de biquíni ou de maiô, então foram excluídos, tá, das piscinas públicas, porque no contexto em que viviam, não sabiam lidar com essa situação. Então, a convivência com valores distintos, com tradições distintas, com religiões distintas, vai trazer uma série de problemas. E concordo contigo, não se trata de se adequar à cultura local, mas ao mínimo jurídico local, né? Ao mínimo jurídico, né, que estabelece esses... Só que isso é muito problemático, sobretudo em culturas que não distinguem bem religião e direito. Vamos para um rápido intervalo e no último bloco do programa a gente continua a discussão sobre sociedade ideal, relacionando a questão a temas bem contemporâneos como movimentos sociais e outros. É um instante só.